instalação está com ponto de contato prematuro. A pessoa vai para casa, dói, detecta isso, há um processo inflamatório, que é a pericimetite, volta lá no dentista, faz o desgaste, pronto, acabou o problema do paciente. Isso aqui pode ser transitório, tá? Pericimetite. Mas existem casos em que elas perduram, né? Em que elas perduram. E vai levar ao falecimento de um abscesso dental-alveolar, por quê? Causou morte por parto, tá? Porque causou morte por parto. Então, o que é esse abscesso dental-alveolar? É abscesso que acontece lá na região periapical desse dente, ok? Isso aqui o quê? Se for tirar da causa, tá? Se fizer o tratamento endodôntico, isso aqui pronto, acabou a causa do paciente, tirou o problema dele. Mas e nos casos do paciente ficar com a cara desse tamanho de dor, inflamada, né? O paciente passa por aqueles dias, né, de dor, às vezes o que? Morde alguma coisa e ou faz uma abertura daquele canal, libera aquele exudato purulento e não cuida. Isso vai progredir para um processo crônico. Lembra que eu falei da fístula? Lembra? Da fístula? Bom dia, terra chamando? É um processo crônico. Então, o que acontece? Forma exudato purulento, já tem uma via de drenagem, sai. E fica aquilo, não dói mais. Ok? Então, passa por um processo agudo ou crônico. Pode evoluir numa pericimetite? Sim. Mas o que acontece? Então, nesses casos, pode ter cura, né? Pode ter cura quando se faz um tratamento endodôntico, eventualmente até a extração acabou o problema do paciente. Não é ideal, né? A etiologia. Mas o que acontece? Isso também pode continuar evoluindo. De um abscesso crônico, isso aqui pode evoluir para um granuloma. O próprio nome está falando, é um tecido de granulação. Vocês viram lá com a professora Fábia, sim? É um tecido de granulação, é um tecido crônico, né? É um tecido crônico, e por células inflamatórias crônicas, né? Normalmente mononucleares, que se tem histologicamente. E isso aqui, então, o quê? Pode perpetuar-se como granuloma. Dói? Não. A polpa está viva? Não. Já tem necrose pulpar, ok? Ou então, isso aqui pode evoluir o quê? Para uma lesão cística. Tá? Ou pode evoluir para uma lesão cística. E é isso que nós vamos ver agora. Vou começar a ver daqui um pouco mais. Na região apical. Todos esses na região mais apical. Né? Ok? Tá? Então vamos lá? Isso é extremamente importante. No seu dia a dia, você vai ver muito isso. Né? Olha lá. Vai envolver tecido ósseo, reabsorção apical? Vai. Pode envolver reabsorção dentária? Pode. Okay? Pode produzir uma reabsorção do dente em si e também do tecido ósseo nativo. E você vai ver o quê? Sempre vai aparecer como uma lesão radiolúcida. Aparecendo como uma lesão radiolúcida, que indica perda principalmente do tecido ósseo. Claro que o diagnóstico final ideal é histopatológico, mas você não vai extrair o dente para fazer histológico, para você descobrir como voltar isso, né? Então, normalmente, o ideal seria isso. E tem mais. Essas lesões periapicais podem ser agudas ou crônicas. Agudas, nós vamos citar e mostrar isso rapidamente para vocês, e nós precisamos identificar isso. Professora, o que muda? O tratamento é o mesmo? O tratamento é o que é o tratamento endodôntico. Tem que tirar a causa. Tem que tirar a causa para que realmente cesse o processo inflamatório apical. Ok? E aqui tem essa classificação, né? Veja bem, né? Quando aqui eu tenho um dente que pode o quê? Não ter um dente rígido, isso aqui é uma pericimetite, olha lá, tá? Isso aqui é uma pericimetite, o que aconteceu? Um ligeiro aumento do espaço do ligamento endodôntico. Consigo ver isso radiograficamente? Consigo. É aquele caso daquele dente que tem um contato prematuro. Eu consigo identificar isso? Até posso conseguir ver radiograficamente. Tá? E o que acontece? Isso pode evoluir? Lembra que eu falei que pode evoluir? O que é a evolução disso para um processo agudo? Você vai ver lá, Dana, e realmente isso aqui há um rompimento daquela lâmina dura.
Lembra que eu falei? Temos que olhar para a lâmina dura. E o que acontece? Esse rompimento aqui, eu vou ver o quê? Discretíssimo, num abscesso agudo. Às vezes eu não tenho nem imagem radiográfica no abscesso agudo, amados. Posso não ter nem imagem radiográfica no abscesso agudo. E a cara do paciente está desse tamanho. Ok? Ele está com dor extrema, está vermelho, pode ter linfadenopatía, inclusive, né? Não consegue, às vezes até trismo o paciente tem. Então está com a cara enorme e posso fazer um exame radiográfico e não detectar nada. Isso aqui o quê? É de um abscesso agudo em evolução para um abscesso crônico. Tá? Isso aqui já evoluindo para um abscesso crônico. E o que você vai ver? Rompimento de lâmina dura. Eu preciso entender isso. E o que é isso aqui? Isso aqui é um granuloma periapical. É uma lesão que houve já, uma perda de tecido ósseo nessa região mais apical, ok? Se eu pego um lápis, eu consigo delimitar isso aqui, concorda comigo? Eu consigo delimitar. Por isso a gente chama de uma lesão circunscrita, radiolúcida e circunscrita, ok? Olha lá, houve rompimento de lâmina dura, tem necrose pulpar? Tem necrose pulpar. Aqui tem necrose pulpar? Tem necrose pulpar. Na pericimentite pode não ter necrose pulpar, mas se perseverar vai ocorrer essa necrose pulpar. E eu tenho em algumas circunstâncias, isso aqui, portanto, é um processo inflamatório que tem bactéria envolvida. Estamos juntos? Sim? E normalmente isso evolui a partir de um processo carioso, né? E o que eu posso ter? Se os micro-organismos são de baixa virulência, vou dizer de novo, se os micro-organismos envolvidos nesse processo carioso são de baixa virulência, pode ocorrer um estímulo daquele tecido ósseo e formar uma lesão radiopática. Olha lá, forma uma lesão radiopática, ok? E, por outro lado, isso aqui, granuloma periapical, pode evoluir para uma lesão cística. Lembra que eu falei da questão daquela borda corticalizada? Lembra que eu falei? Semana passada? Borda corticalizada. Eu consigo delimitar. Ou ela pode ser esclerótica. Quando ela é mais espessa e atropada. É o que eu tenho nessa lesão cística. Isso aqui é uma lesão cística já instalada. Presta atenção. Nesses casos todos, a morte pulpar. Aqui, se persurar, isso aqui vai ocorrer morte pulpar também. Então, olha lá, veja bem, sempre o que eu tenho, vou ter processo inflamatório, né? Veja bem, está sempre com comprometimento pulpar. Professora, e naquela lesão que você falou do endopério que veio de baixo para cima? Ocorreu um processo inflamatório que levou à morte pulpar de baixo para cima. Não tem obrigatoriamente um processo inflamatório que veio da polpa. Mas houve infecção? Houve. Via ligamento periodontal. Ok? Tá? Olha lá. E que, como nós vamos ver, sempre vai se manifestar os abscessos periodontais como uma área radiolúcida. Uma área radiolúcida. Isso você precisa conhecer. Tá? Com descontinuidade da lâmina dura. Lâmina dura é extremamente importante. Dá uma olhadinha aí. Tá? Então, veja, a cara do paciente está desse tamanho, amados. A cara do paciente está desse tamanho. Ele veio com dor, vermelho, sem dormir e realmente com muita dor. E você faz exame radiográfico nesse paciente e você pode detectar isso aqui, ó. Tá vendo? Você pode detectar isso aqui. Ou nada. Ou simplesmente nada. Aí você fala, olha, nossa, isso aqui parece uma periodontite. Realmente, pericimentite, desculpa. A pericimentite, a mesma coisa aqui, olha lá. Um ligeiro aumento do espaço do ligamento periodontal. Eu vejo sempre isso? Não, amados. Eu posso não ver nada. A cara do paciente está enorme, eu faço exame radiográfico, nem aquela característica de pericimentite, ok? E é um abscesso agudo? O que me demonstra isso? Clinicamente o caso. Se você tentar fazer a percussão nesse dente, o paciente pula. Ele vai ter muita dor, ok? Tá? Então eu posso não ter imagem nenhuma no abscesso agudo, ou então aquele aspecto ligeiramente espessado, lembrando uma pericimentite. Diferente do que eu tenho aqui. O que é isso, amados?
Bom dia, terra chamando. O que é isso? Ampolar. O que é isso? Reabsorção interna. Lembra que eu falei que toda reabsorção interna é acompanhada de... E vamos olhar para cá, amados? Já diferente. Isso aqui é o abscesso crônico. O que pode ter clinicamente? Pode ter uma fístula na região de gengivicerina. Tá? Clinicamente, você detecta essa fístula. E radiograficamente, o que você vê? Uma perda daquela lâmina dentária nessa região, todos conseguem ver? Uma perda, e você está vendo uma área radiolúcida. Eu consigo identificar bem essa área radiolúcida? Não. Você está vendo que ela se perde, é de limites difusos, porque ela se confunde com o tecido ósseo normal. Memoriza isso. Abscesso crônico. Isso aqui, amados, pode ter um tamanho, pode ser discreto e pode ser enorme também, que essa perda óssea, tá? Sempre com limites difusos. E lembra que clinicamente eu tenho uma área o quê? De fístula. Olha lá, outro caso aqui também. Veja, tá vendo? Limites difusos, aqui eu não sei até onde vai, né? Radiolúcida, ok? Fístula, clinicamente. E olha lá, aqui, o paciente tem o quê? Uma reabsorção externa, tá vendo isso aqui? Uma reabsorção externa, foi feito um tratamento canal, continuou a reabsorção. Professora, o que é isso? Isso aqui é um rastreamento com político da percha. Colocou o que? Naquela região de fístula e radiografou para ver o ponto de origem daquele exudação. E deu aonde? Veja bem, uma região bem para cima, o quê? Onde estava o quê? A porção mais apical que sofreu reabsorção externa aqui também. Veja lá, tudo isso aqui, abscesso. Pronto. Estamos juntos? Radiolúcido. Tudo isso aqui radiolúcido, olha lá. Olha lá. Abscesso crônico. Aqui também, radiolúcido. De limites difusos. Olha lá. E o que eu preciso diferenciar? Lembra que eu falei para vocês? Se fosse uma perda óssea vertical, seria nesse sentido. Concorda comigo? Perda óssea seria nesse sentido, vertical, certo? Ok? Aqui arredondado indica o quê? Abscesso periodontal. Ok? Esse é o tipo de perda óssea que nós temos no abscesso periodontal. Eu preciso diferenciar desse abscesso a nível apical? Sim. Você vai ver que isso aqui acontece na porção média da raiz e aqui apical acontece na região periapical do dente. Peri ao redor do lápis. Ok? E o granuloma periapical? O granuloma periapical, nós já vimos, lembra que eu mostrei, que eu falei, eu consigo delimitar com o lápis, certo? Então você vai ver, por isso ele é chamado de circunscrito. Eu consigo delimitar. Opa! E você vai ver o quê? Não tem uma cortical propriamente dita, não tem aquela área de esclerose propriamente dita que eu teria numa lesão cística. E sempre vai ter o quê? Perda de laminatura também. Olha, então você está vendo? Olha, mas você tem noção dessa área radiopaca, ó. Tá vendo? Aqui, ó, essa área radiopaca, que eu não tinha no abscesso crônico. Aqui eu tenho discretamente. Você vai ver que as lesões de granuloma apical geralmente são lesões menores. Cistos são lesões maiores, tá? Mas você vai ver que eu consigo delimitar isso aqui em parte, olha lá, apesar de não ser aquela área corticalizada ou esclerótica, mas eu consigo delimitar, por isso que ela é chamada de circunscrita. É uma lesão muito comum mesmo. E você vai ver, olha lá, aqui então, isso aqui representando estágios diferentes da mesma lesão, né? Então você está vendo, isso aqui é o granuloma periapical. Olha lá, eu consigo delimitar. Vamos voltar lá atrás um pouquinho com relação ao abscesso? Olha lá, aqui eu não consigo delimitar. Conseguem ver isso? Eu não consigo delimitar aqui. Agora, já no granuloma periapical, eu consigo identificar essa área ao redor. Olha lá, vamos ver aqui. Veja, eu consigo delimitar isso aqui. Claro, estão com setinhas aqui.
Olha isso aqui, envolvendo o quê? Sobrepondo o seio maxilar. Olha o granuloma periapical. Isso aqui o quê? Realmente delimita essa lesão de um modo bem evidente, por isso ela é chamada o quê? De circunscrito. O que eu tenho dentro? Um tecido o quê? De granulação. Olha lá, diferente, isso aqui é um granuloma periapical, eu consigo delimitar aqui também. Isso aqui é um granuloma periapical, eu consigo delimitar também. Isso aqui. Isso aqui, amado. Um abscesso crônico. Consegue ver a diferença? Olha lá, aqui eu consigo delimitar, tá? Aqui eu já não consigo dizer onde estão os limites. Isso aqui é de um abscesso crônico, isso aqui é de um granuloma periapical e de um granuloma periapical. Isso aqui tem maior limite, ok? Então, é a lesão mais comum que você encontra. Essa é aquela que você vai extrair o dente e o granuloma vem junto. Ele vem junto com a porção radicular. O que é importante você saber a diferença? Dá uma olhadinha. Isso aqui é o granuloma periapical. Olha para cima. Morte pulpar. Olha a grande destruição que eu tenho e morte pulpar. Eu consigo delimitar isso aqui? Sim. Granuloma periapical. E isso aqui, o que é? Granuloma periapical, eu consigo delimitar aqui também? E aqui, eu consigo delimitar também? Sim. O que é isso? Isogênese incompleta. Isso que não acabou de se formar, eu tenho que conhecer isso. Presta atenção. Isogênese incompleta. Preste atenção. Vou te dar uma dica com relação a isso que você não vai esquecer mais. Isso aqui parece um funil invertido, sim? Isogênese incompleta parece um funil invertido, amados. Radiograficamente. Olha lá. Isso aqui parece um funil invertido. Aqui está menos claro isso aqui. Mas aqui está bem evidente. Isso aqui é isogênese incompleta. Olha quanto de raiz que foi formado. Não vai errar isso. Isso aqui o dente está totalmente formado, pouco morreu. E olha lá, aqui você já tem também o início de uma formação de um granuloma periapical, porque eu estou conseguindo delimitar. Certo? Olha lá, o que é isso aqui? Olha o funil aqui de baixo para cima. Ok? O que é isso? Isogênese incompleta. Eu preciso saber essa diferença para não fazer o tratamento endodôntico, porque de uma forma desnecessária. Quando faz a equação, o dente ele tem que sair. Ele sai junto, ele sai diferente do cisto. O cisto não sai. Tá? Agora, o granuloma periapical, quando você vai fazer a redução, ele está, porque é um tecido de derivação que está ligado no ácido dentário. Tá? Então, olha lá, diferente do cisto. O cisto é bem delimitado. Eu vejo aquela área corticalizada, algumas vezes até ligeiramente mais esclerótica, né? Tem um halo esclerótico ao redor. Além de eu delimitar, tem esse halo esclerótico. Tem perda de laminadura? Tem. Tem morte pulpar? Tem. Se tem morte pulpar, eu tenho perda de laminadura, né? E normalmente são lesões maiores. Dá uma olhadinha aqui, uma lesão grande, olha lá, circunscrita. Algumas vezes isso aqui é corticalizado, outras vezes o quê? É francamente esclerótico, né? Porque ele cresce por expansão. Aqui o quê? Não conseguia se identificar que dente produzia isso. Isso aqui responde, o que é o tratamento endodôntico também responde bem, né? Antigamente se fazia uma remoção cirúrgica, hoje não mais, o tratamento endodôntico que é suficiente. Olha o tamanho dessa lesão. Presta atenção. Olha lá, corticalizada, né? Eu consigo definir. Bem radiolúcido, eu quero chamar a atenção para isso. A lesão cística, ela contém líquido dentro. Então você vai ver que ela é mais radiolúcida do que o granuloma. Radiograficamente, ela é mais radiolúcida do que o granuloma periapical. Está vendo? Olha lá, um tom bem escurecido dessa região. E aqui você está vendo, é comum a lesão cística produzir reabsorção dentária? Não obrigatoriamente. Tá? Mas aqui você está vendo, olha lá, reabsorção externa periapical acompanhando essa lesão cística. Normalmente são lesões muito maiores do que o granuloma periapical. Estamos juntos? Olha lá, de novo, né? Aqui delimitada, a lesão delimitada. Você vai dizer, nossa, professora, não está tão escura, não está tão radiolúcida quanto essa outra lesão cística. Mas está delimitado? Tá. É maior do que o granuloma? É maior do que o granuloma. Isso aqui indica, então, uma lesão cística também, tá?
vai depender da quantidade de tecido ósseo que foi reabsorvido no interior, substituído por esse líquido no interior da lesão cística. Ok? Olha lá, veja a lesão aqui com uma área esclerótica. Ó. Aqui não é só uma área corticalizada, é esclerótica. Está vendo? Uma resposta do tecido ósseo mais espessa. Olha lá, de novo aqui, uma lesão radiolúcida, muito radiolúcida aqui. Aqui poderia se pensar no granuloma, até poderia, mas o tamanho da lesão aponta para a lesão cística. Olha lá, o tamanho dessa lesão, de novo, área corticalizada aqui e reabsorção radicular aqui e reabsorção radicular aqui também. Pode acontecer na lesão cística? Pode. Tá? E por último, eu tenho o chamado cisto residual. O que é um cisto residual? Eu tinha um cisto periapical, lembra que eu falei? Se eu faço a avulsão de um dente que tem um granuloma, o granuloma vem junto. É o que acontece no cisto? Não. O cisto precisa ser curetado, senão ele vai permanecer lá. E o que acontece? Se você extrai o dente e o cisto permanece, ele passa a ser chamado de cisto residual. Né? Fácil de entender, residual. Ele permanece após o quê? Removida a calça, que no caso o quê? É o dente com morte do par. Né? E aí ele pode evoluir também. Ele pode continuar evoluindo. Pode continuar evoluindo, com certeza. E algumas vezes, o fato de você fazer a extração, você permite que bactérias entrem ali e o quê? Isso acentua ainda mais a reabsorção, tá? Então, olha lá, é uma área radiolúcida, circunscrita. Eu vou dar uma dica para vocês, bem clara, para você ter realmente uma noção clara do aspecto radiográfico desse cisto radicular. Olha lá, o avo pode ser bem espesso, pode, tá? Formando uma área esclerótica, ou então uma área bem corticalizada também. Deixa eu mostrar o aspecto radiográfico disso para vocês. Olha lá, paciente desdentado total. Isso aqui, amados, uma radiografia cruzal é uma dessa charada, né? Eu particularmente gosto muito da radiografia cruzal. E o que acontece? Você está vendo aqui uma lesão cística que perdurou, o dente foi extraído e a lesão perdurou aqui. Isso aqui precisa ser removido, com certeza. Isso aqui precisa ser removido antes de fazer uma prótese. Olha lá, área radiolúcida, bem circunscrita, identificando um cisto residual. Esse é o aspecto mais clássico dele, né? Foi feita a extração dentária, permaneceu o cisto, olha lá, aqui continua evoluindo. Isso aqui é um risco bastante grande, inclusive de fratura da mandíbula. Área bem corticalizada, né? E você vê onde foi removido esse dente. Essa é a característica, de novo, olha lá. Foi removido o dente, é o que está acontecendo aqui também. Veja, se extrair esse dente por enquanto é um cisto periapical, ok? Se esse dente for extraído e isso aqui não for curetado, vai se tornar outro cisto residual, com certeza. E olha lá, a característica, o dente foi extraído, permanece a lesão cística grande e pode continuar evoluindo. Ok? Olha lá, enorme isso. Enorme esse. Veja bem, está reabsorvendo a porção radicular. E aí você vai dizer, professora, pode ter margens ou bordas irregulares? Pode. Se ele for infectado secundariamente, inclusive o que aqui você está vendo corticalizado e aqui você não está vendo corticalizado. Por quê? Isso indica um